Nós estamos na reta final das eleições de 2022 e continuamos a série de sabatinas com os candidatos ao governo do Piauí. Hoje, o nosso entrevistado definido por sorteio, na presença dos representantes de todas as candidaturas, é Gustavo Henrique, do Patriota. Essa série de entrevistas tem o objetivo de dar a você, nosso telespectador, mais informações sobre o perfil dos candidatos e sobre as propostas dos que eles querem fazer ao ocupar o cargo político mais importante do Estado. É uma contribuição da TV Costa Norte para a democracia do Piauí e do Brasil. Vamos ao perfil do candidato. Servidor público municipal e bacharel em Direito, Gustavo Henrique, do Patriota, tem 49 anos e é natural de Belo Horizonte, capital mineira. É a primeira vez que disputa o governo do Estado, mas em 2014 foi candidato ao Senado Federal e na eleição passada, em 2020, concorreu ao cargo de vereador de Teresina. Já exerceu funções públicas como assessor de governador e diretor de secretarias do Estado. Vamos, portanto, agora à entrevista que foi gravada por solicitação do candidato, tendo em vista a agenda de campanha, condição também foi oportunizada aos demais. Portanto, como dito na apresentação e respeitando a ordem sorteada, o nosso entrevistado de hoje é Gustavo Henrique, do Patriota. Seja bem-vindo à nossa emissora, candidato. Isso é um prazer, Helder, estarmos aqui mais uma vez, né, neste meio de comunicação, desbravando, né, e parabenizar a todos que fazem aí os bastidores, né, da Costa Norte e a você, telespectador, que é a principal razão de estarmos aqui. Nós lembramos ao candidato que o senhor terá 30 minutos a partir dessa primeira resposta. Eu peço que o senhor administre o seu tempo para que nós possamos explorar o máximo de assuntos. Ao final, eu vou lhe advertir 1 minuto restante para que o senhor possa fazer cartão amarelo. Considerações finais. Isso mesmo. Candidato, o senhor acompanha uma chapa com o Domingos Bezerra. O que essa dupla tem em comum e o que o incomum dessa dupla pode trazer de diferencial para o povo piauiense? Bom, como é peculiar, eu venho dos movimentos estudantis, né, na militância, né, desde a escola, né, como líder de turma, gremista e depois na faculdade, na universidade, nós participamos, né, de forma plural na busca, né, incansavelmente da melhoria na qualidade do ensino, né, da consolidação dos direitos conquistados pelos estudantes, o que foi a porta de entrada para a política partidária. Eu e o Domingos, nós estamos fazendo uma agenda intensa. Eu sempre costumo dizer que nós iremos aonde pudermos ir, né? Porque diferentemente das estruturas dos demais candidatos, nós de fato estamos fazendo campanha, buscando corpo a corpo, olhar para o cidadão, ouvir, porque afinal de contas ninguém é dono da verdade, mas o nosso plano de governo foi feito, né, de forma madura, com pessoas experientes, sempre voltado realmente para políticas de Estado. E o Domingos aí, que é esse companheiro de chapa, né, é um jornalista, é escritor, é membro de uma academia também, né, de escritores, e veio para somar, né, com a experiência de vida que ele tem. Por coincidência, o saudoso em memória, o jornalista Carlos Augusto de Araújo Lima, que talvez os de meia idade, os mais velhos se recordam, que foi um jornalista combativo e foi deputado estadual graças às suas posições, à sua voz. E aí vem a ser irmão do Domingos, esse companheiraço aí, né, de chapa, né, que veio para somar. Bom, o que esperar de nós, do nosso grupo? Além do fortalecimento, não é, de forma, digamos assim, concisa, nós estamos imbuídos dessa política missionária. Eu sempre digo que política é missão. O nosso plano de governo ele foi feito para tentarmos despolitizar áreas essenciais num primeiro momento, que não podem mais estar na mão de políticos de mandato ou de suplentes. São os 3 principais pilares da sociedade, que são saúde, educação e segurança pública. Por quê? Porque essas áreas, elas de forma convergente, além de apresentarem os maiores problemas a serem solucionados, de alguma maneira as outras áreas gravitam, né? Ficam em órbita delas. Então nós não iremos nomear nem deputado e nem suplente para essas pastas, porque entendemos que neste momento precisam ser implementadas políticas de Estado. O que é política de Estado e de governo? Política de governo é quando o governante e seus auxiliares
colocam em execução o que eles querem, sem ouvir a sociedade em maneira alguma. Aqui e acolá, uma escutada, uma mudança de rumo, mas nada que garanta plenamente o desejo que a população quer. Já a política de Estado é a política voltada realmente para todos, independentemente do desejo do governante e dos seus auxiliares. Vou dar um exemplo. Se você coloca um deputado para ser secretário de segurança, um exemplo aqui muito claro, por mais que ele seja competente, e aqui eu quero reafirmar que a maioria dos políticos são competentes por conta dos seus currículos, por conta das suas formações, mas quando estão investidos, né, do seu cargo eletivo de deputado, o próximo de assumir, que é o caso de um suplente, quando assumem uma pasta dessas, eles passam a ter uma visão meramente política, estreita, passional. Quem já não teve uma audiência marcada com um secretário, chegou na hora e por um acaso chega um prefeito ou um outro deputado, um vereador, e aí a secretária chega e diz: o senhor aguarda um momento, por favor? É rapidinho. O secretário vai falar com um deputado ou com um prefeito e já já o senhor entra. E esse já já o senhor entra, às vezes demanda até horas. Então, nós precisamos colocar as coisas nos devidos lugares. A segurança pública ela precisa de concurso rotina. O Piauí tem 5.500 policiais militares. Não dá para atender a capital, imagine o nosso interior. Uma cidade como Parnaíba, com seu regionalismo, com as cidades que estão no entorno, que tem sua importância, não dá para se gerar sequer uma sensação razoável de segurança. Então, o Piauí precisa de quase 16 mil policiais militares. E em nosso governo, nós não iremos estar a falar de edital de concurso, porque isso será rotina. Serão concursos nos próximos 4 anos para 3.500 policiais militares, para que ao final desse mandato nós tenhamos de fato algo próximo a 16 mil policiais militares. Polícia Civil precisa de 8 mil profissionais. Nós temos atualmente algo próximo de 2.500 na ativa. Tem cidade do Piauí, Helder, que não tem uma delegacia. Não dá para se conceber, em pleno século XXI, nós não termos uma delegacia genérica. E aí tem candidato a prometer que vai colocar a especializada da mulher, do idoso, da criança. Ora, se não tem a genérica, que é justamente a porta de entrada dos problemas, e lá nela é separado, não é, as demandas de acordo com a ordem, com a tipicidade criminal, para poder dar os encaminhamentos, se for o caso, para as especializadas. Mas nós temos que ter a delegacia primária. Bombeiro tem que ter um efetivo em torno de 8 mil também, e vamos ter um concurso aí, tanto para a Polícia Civil como para o Corpo de Bombeiros, ano a ano, de 1.200 a 1.300 profissionais, para que nós possamos reforçar de forma regional o Corpo de Bombeiros, porque não dá, infelizmente, para colocar, como em Luiz Correia, que é aqui próximo, ou Bom Princípio, ou em Ilha Grande, um agrupamento do bombeiro militar, porque a estrutura do bombeiro é cara. Mas nós vamos buscar os municípios para serem parceiros, para que os municípios criem suas brigadas de combate e prevenção a incêndio, defesa civil, e aí nessa mesma esteira, as prefeituras deverão, dentro de um apoio logístico do Estado e da União, porque tem recursos para isso, criarem suas guardas municipais. Veja Parnaíba. Parnaíba vive um novo advento com a sua guarda municipal. Ela tem cumprido o seu papel não só na questão patrimonial do município, mas na flagrância dos crimes. Afinal de contas, todo cidadão pode deter um criminoso em flagrante delito. E as guardas municipais, elas vieram para somar, e os municípios não podem se omitir também dessa responsabilidade. Dentro desse conjunto, vamos olhar aqui para a educação. Eu não quero ser um governador de estar inaugurando escola nova. Para que inaugurar escola nova? Nós temos já edifícios escolares demais. Nós temos aqui reaparelhar, requalificar, reconstruir todas as nossas escolas. Vou dar aqui um exemplo. Tivemos aí um precatório aí de R$1,5 bilhão, que poderia ter deixado todas as escolas um brinco, ó, climatizadas, com laboratórios de pesquisa, de informática, a área desportiva, né? A área de ginásio e tudo, com equipamentos para que o nosso jovem pudesse praticar esporte, independentemente da modalidade, e pudermos revelar valores
valores que um jovem poderá melhorar a autoestima da família, da nossa gente, da sua cidade e ganhar dinheiro. Por que não? Todo mundo sabe que o bom desportista, quando ele beira o profissionalismo, ele ganha dinheiro com isso. Além da questão da saúde e do espelho e do exemplo, o desportista também pode viver do esporte. Então a escola ela tem que ser, de fato, a segunda casa de quem trabalha e de quem estuda. E assim nós vamos também fazer com a Universidade Estadual. Nós vamos dar autonomia administrativa, financeira, para aquela entidade, aquele órgão, aquela instituição que já trouxe em outros momentos, não é, de forma valorosa, a autoestima do piauiense, quando tinha vestibulares maiores do Nordeste, com cerca de 70 mil inscritos. Nós precisamos dessa autonomia administrativa e financeira para a universidade, para que o reitor saiba o que ele poderá fazer no final do mês, porque tem mês que ele não sabe o quanto vai ter para comprar uma lâmpada. Não se admite isso. Na saúde, nós vamos fortalecer o regionalismo. Candidato, não querendo interromper aqui a sua linha de raciocínio, nós vamos pontuar também todos esses temas aqui no decorrer da nossa entrevista. Eu só queria dissecar aqui também, para a gente finalizar essa pauta ainda política, apesar da sua apresentação dos pilares da defesa da sua chapa com o Domingos. E aí eu queria lhe perguntar ainda sobre essa questão política, para a gente passar nos temas apropriados, em relação à presidência do Patriota, que liberou desde o início das convenções, né, os diretórios estaduais para apoiar quem quisesse, né, ao Palácio do Planalto. Em meio a essa polarização nacional que a gente tem assistido, né, nessa reta final já de campanha, que posição da sua chapa é assumida? Bom, continuamos neutros, né? Afinal de contas, a nossa nacional, patriota, ser patriota independe de ser de direita ou de esquerda. É olhar para frente, é seguir em frente. A bandeira do Brasil é de todos, seja o branco, o preto, o pobre, o rico. Ser patriota é amar o seu país, o seu estado, sua cidade, tá? Então o partido mantém a neutralidade. Eu, particularmente, só vou decidir quem eu vou votar para presidente na hora. Eu não vou entrar em bola dividida. Quem joga a bola sabe. Quem entrar em bola dividida corre o risco de quebrar a canela. Então, nós respeitamos os nossos candidatos a deputado estadual e federal, porque alguns adotaram a opção de votarem no ex-presidente, no atual presidente, ou em outros postulantes ao cargo a presidente da República. Se eu tomo agora uma posição, eu desarmonizo o nosso grupo, não é? Que já é tão difícil você ter grupos harmônicos, porque aqui e acolá tem um problema, tem algum contexto, né, que é colocado e é mal interpretado. Mas eu sempre fui afeito a desafios, o bom combate, né, dentro dessas questões. Então nós vamos seguir em frente, fazendo a nossa campanha com respeito, mas sempre com a verdade. O senhor acha, né, que o eleitor ele vai estar consciente para fazer a opção, né, dentro do discernimento que ele já tem? Ele já decidiu. Não adianta você entrar numa discussão presidencial nesse momento. Aliás, já há muito tempo, a grande maioria do eleitor já escolheu o seu presidente. Então eu não vou ficar discutindo, como a gente vê aqui em grupos de WhatsApp, um tentando macular a imagem do outro, e o fato é que ninguém mudou a opinião do outro. Então não dá. Essa é uma eleição onde a grande maioria do eleitorado já de fato já decidiu esse voto, né? Então nós não vamos entrar, como eu disse, em bola dividida, correndo o risco de quebrar a canela, né? Vamos passar então aqui para esses assuntos pontuais referente às pautas. Espero que a gente tenha tempo de discorrer sobre tudo. Eu queria rapidamente só falar a questão da saúde, né? Porque estava começando, que é o fortalecimento do regionalismo de saúde, porque existe, na grande maioria dos profissionais da saúde, quando eles buscam a inserção no mercado de trabalho, e isso é importante, ele procura primeiro um gancho, ou seja, um bico, ou iniciar a sua atividade profissional no estado ou no município, para depois passar para a iniciativa privada. Quando ele vem para o interior e ele não encontra as estruturas devidas, ele retorna para a capital ou para um outro grande centro. E isso dificulta, não é, a resolutividade de problemas que são problemas que poderiam ser resolvidos no nascedouro, não é, nas cidades, né, sem ter que chegar à capital. E isso afeta a regulação do SUS. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fortalecer as estruturas regionais para que as pessoas da área da saúde, desde o médico ao fisioterapeuta, o enfermeiro, seja qual for, fixem residência no interior.
mas também vamos cobrar das prefeituras a aplicação correta dos recursos da saúde, principalmente na saúde básica. Não dá para se admitir que prefeitos fiquem a sorrir toda vez que ganham uma ambulância nova. Não é que a ambulância não seja importante, ela tem sua importância, mas, na minha opinião, ela só deveria rodar dentro da sua jurisdição e não levando um problema de uma cidade para outra. Ambulância terapia, nós queremos apagar isso. Nós temos que mudar essa relação do paciente, do munícipe, que é o morador da cidade, em relação à sua vida, à sua saúde. Agora, nós vamos cobrar os órgãos de controle para que os municípios, de fato, invistam em saúde. Esse é nosso papel, fortalecer, concurso público também para a saúde. Vamos acabar com essa questão de serviço prestado, até porque isso penaliza, escraviza de forma política qualquer cidadão, porque o que liberta o homem e a mulher é trabalho, comércio, indústria, o micro e pequeno empreendedor, está no nosso plano de governo. E aqui em Parnaíba, na nossa região aqui da planície litorânea, nós temos que focar essa questão dos tabuleiros litorâneos. Eu quero aqui parabenizar todos aí os produtores que estão aí se sentindo meio que abandonados. Mas o governo do estado, ele precisa também fazer seu papel. Nós precisamos focar na questão pesqueira. Parnaíba, Luiz Correia já foram referência na indústria pesqueira. Nós temos que resgatar isso. Parnaíba já foi a quarta economia, junto com o Piauí, somando as outras riquezas do estado, a quarta economia do Brasil, final do século XIX, início do século XX. O que é que aconteceu? Mudança de foco, de forma omissa. Nós temos que criar as zonas industriais de forma a potencializar as vocações das regiões do Piauí, seja do extremo norte ao extremo sul do Piauí. Nós temos que industrializar a região de Picos, Floriano, Como a região de Piripiri. Como o senhor inseriu a ZPE no seu plano de governo? Olha, a ZPE é importante, é inegável, independentemente de governo que colocou, que criou, que conseguiu viabilizar, ela é importante, porque ela destrava, desburocratiza, barateia determinadas situações. Só que nós precisamos, junto com a ZPE, ter estrutura de logística, não só para o escoamento da produção já, digamos assim, agregada a valor, que é a industrial, que a gente precisa trazer indústrias. E aí, Helder, eu quero dar aqui um dado. Eu estive em Bocaina, na região de Picos, e eu fiquei muito triste, porque eu encontrei uma cidade envelhecida. Com todo respeito ao idoso, que cabelo branco para mim é medalha de ouro. Quem tem cabelo branco com avançada idade é um vencedor, venceu a maior Olimpíada que é da vida. Mas quando eu digo que encontrei uma cidade envelhecida, é porque os jovens estão indo embora. Estão indo embora para outras cidades, em outros estados, porque não tem emprego. Então nós precisamos urgentemente focar, perseverar para trazer novos empreendimentos. E temos no nosso plano de governo um apoio ao pequeno e médio empreendedor, seja na agricultura familiar ou no grande agronegócio, que é reter parte da produção de grãos para poder beneficiá-los aqui e assim gerar empregos, por exemplo, nos Cerrados e no Médio Parnaíba, que agora está começando a área da produção de grãos, de soja, de milho e também do algodão. Então a gente precisa agregar valor, não é só tirar da terra e exportar. O dólar entra, mas não fica no Piauí, não gera mais empregos. A gente vê aí o advento do 5G, o 5G nos Cerrados é ótimo, porque o dono da fazenda vai operar as colheitadeiras por controle remoto, então vai ser um operador de máquina a menos em cada colheitadeira. É bonito de ver, ali avançando na colheita da soja, aquelas máquinas ali, só que vão estar sem operador. Então são empregos a menos. E o que fazer? É fazer com que o agronegócio, o dono daquele negócio, seja parceiro do Estado. Vamos dar as condições nas zonas industriais, conversando, dialogando, para que parte dessa produção seja beneficiada no Piauí, gerando emprego, renda, imposto para os investimentos que a população quer, mais eficiência no Estado. E aí, dentro dessa lógica, Parnaíba não está fora. Tem as suas vocações, a gente precisa explorar isso, convencer o empreendedor que aqui é interessante se investir, industrializar é importante, não podemos mais deixar para o amanhã, para o acaso, é importante. Quantos jovens estão aí alentados? O que é o alentado? É aquele que desistiu de procurar emprego,
porque cansou de bater a porta e ter um não. Quando não é um não, vou ver. E esse vou ver nunca chega. Então a gente precisa urgentemente focar nisso. Dentro dessas qualificações e vocações aqui do território, como o senhor mesmo destacou, como qualificar e dar significância ao turismo, que é uma pasta tão importante, tão falada, mas que ainda precisa desenvolver ainda mais? Poxa, bom, está no nosso plano de governo, mais uma vez potencializar os aspectos vocacionais. É claro que a praia, né, o mar, já é por si só um grande cartão postal que nós temos no nosso litoral, né? Embora um litoral pequeno, mas é um dos mais belos do Brasil, até porque ele é plano, não tem muitos acidentes geográficos. Então, potencializar é trazer também o pequeno e médio empreendedor, nós precisamos qualificá-los, está no nosso plano de governo a educação financeira e organizacional, o Banco de Fomento vai financiar a juros mais baixos do que o do mercado, inclusive financiar alguns tipos de negativado, porque eu entendo que tem a questão social. Nós não podemos permitir que os maiores empregadores, que são os pequenos e médios empresários, empreendedores, o comerciante, o dono de bar e restaurante, fechem as portas, porque são eles que empregam mais. Então tem que ter esse lado social. O Estado precisa fazer busca ativa, qualificar o profissional, principalmente da prestação de serviços, e colocar dentro dessas condições a estrutura da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo à disposição não só do empreendedor, do comerciante, do dono de bar e restaurante, da rede hoteleira, mas do consumidor, que é com o consumidor que essa mola vai entrar em movimento. Então, terá sim a nossa atenção, a questão da infraestrutura, da requalificação dos pontos turísticos do nosso estado. E um detalhe, que eu ia me esquecendo ainda no meio produtivo. Nós temos os poços jorrantes na região de Cristino Castro, que ao longo de décadas temos água sendo desperdiçada. Nós precisamos aproveitar aquele recurso hídrico que é finito, ou seja, tem fim, que não foi utilizado nessas décadas, em hipótese alguma, para produção, para produzir, transformar aquela região do Vale do Gurgueia num maior celeiro produtor de hortifrutigranjeiros, alimentar muita gente, produzir e ficar riqueza no nosso estado. Os produtos hortifrutigranjeiros que são consumidos por Parnaíba vêm do Ceará. Não dá para se admitir, nós temos terra, temos água, e essa água também para o consumo animal, para as fazendas, para o gado de corte, e assim dentro dessa situação, realmente nós aproveitarmos esse potencial, não só turístico, porque a pessoa passa lá e fica olhando, aquela água lá, poxa, aquilo ali é um desperdício, aquilo ali precisa ser aproveitado. O turista vai olhar, mas aquela água que cai no solo tem que ser aproveitada para alguma coisa, e urgente, porque a cada ano que passa, a altura daquele poço jorrante vai diminuindo. Por quê? Porque a água está acabando. Então vamos assim, focar nesses pilares. Naturalmente, todas as áreas do estado terão a nossa atenção, mas nós temos que ter prioridades para poder iniciar esse processo de mudança, que não é fácil, em hipótese alguma. Nós temos aí dois lados antagônicos, que se dizem os mais fortes. Não é? Nós temos de um lado aí um candidato capitaneado por um ministro da Casa Civil, que ao longo da sua história política deu demonstrações de ser uma pessoa não confiável. Por que eu digo não confiável? Não é? Ele e sua esposa, que é a vice na chapa do ex-prefeito de Teresina, a deputada Iracema, o senador Ciro, por exemplo, ao longo da sua história, em 2010, ele era de oposição ao PT, mas foi eleito discursando a favor da eleição da então candidata Dilma Rousseff. Então ele ganhou a eleição para o Senado. Em 2014 ele já foi coligado do senhor Wellington Dias com o PT, né, no PT. E aí de lá para cá participou de 2 governos, ajudou a construir um modelo de Estado que está aí. Nós não podemos nos esquecer disso. E aí quando foi em 2016, aqui em Parnaíba mesmo, um grande evento onde a então presidente da República estava a inaugurar um grande residencial aqui, o mesmo beijou o rosto dela e à tarde beijou a mão dela. E à noite, junto com sua esposa, com seu grande partido, articularam o impeachment dela. E aí, 2018, como se nada tivesse acontecido, mantém-se uma coligação
com o PT no Piauí, dizendo que não foi nada, dizendo que o Progressistas é aliado de Lula e depois em seguida de Haddad aqui no Piauí, sendo que ele, como presidente nacional do Progressistas, era coligado do hoje candidato a vice e então candidato a presidente Geraldo Alckmin, em 2018. Ele colocou a ex-senadora Ana Amélia, do Progressistas, grande adversária dele, interna do partido, para perder a eleição, para perder força interna. Então, tudo meticulosamente pensado. E o senhor ex-prefeito de Teresina, que se coloca como uma pessoa proba, e aí dizer que é uma pessoa séria, a gente aponta o dedo. Ele foi candidato a prefeito de Teresina em 2004, contra a hoje primeira-dama aqui de Parnaíba, dizendo sempre, cuidado com as companhias dela, cuidado com as companhias do Mão Santa, né? Cuidado com as companhias. Hoje eu devolvo isso para ele. E as suas companhias hoje? Qual o merecimento de confiança que se tem? Ele não tem apoio político. Se não rezar na cartilha, vai ser apeado do poder, porque a esposa desse senador é a vice. Então nós temos que ter cuidado, temos que analisar quem de fato quer o bem do Piauí. E aí nós temos o outro lado, um candidato tirado do bolso. Um candidato tirado do bolso, onde não foi permitida a alternância de poder, nem partidário. Nem partidário. Porque lá, no grupo do atual governo, tem outros nomes muito bons, com maior capilaridade, por exemplo, política. E aí não se permite essa alternância. Por quê? Porque já está acostumado a ganhar todas as eleições, esqueceram de combinar com o povo. E por isso eu venho aqui pedir a você que nos analise. Eu sou o único candidato do Brasil, Helder. Eu fui fazer uma pesquisa, estado por estado, conversando com alguns conhecidos e amigos de outros partidos. Eu sou o único candidato do Brasil que registrou um plano de governo, cidadão. Em cartório, eu assinei um termo de renúncia em caso de não cumprimento. É um contrato onde você pode me tirar do cargo de governador se eu não cumprir o que eu acabei de dizer aqui, dentre outras coisas que o tempo é curto, fazer para o bem do Piauí. Eu assinei um termo de renúncia e em um dos debates que ocorreram na capital, e acredito que muita gente deva ter assistido, eu desafiei todos os demais candidatos ao governo do estado a fazerem o que eu fiz. Você sabe qual foi a resposta? A cantiga do grilo. Nada. Qual é o problema? Se você tem boa fé de ir num cartório, levar suas propostas, registrar e assinar um termo que se você não cumprir, você sai do cargo. Qual é o problema? Eu fiz isso, não por mim, mas por você, eleitor, que não acredita em ninguém mais. Porque a grande maioria do eleitor, Helder, você que está nos assistindo, mesmo com raiva, mesmo a contragosto, vai votar em alguém. Porque a grande maioria do eleitor brasileiro e do piauiense votará em alguém. Ou bom ou ruim, vai aborrecido para a urna. Eu vou votar naquele ali, não vai fazer nada não, mas vai votar. Mas eu estou te dando as condições para que você volte a acreditar em alguém. É acreditar no 51. 51 da mudança. E aqui eu brinco, aqui acolá. Uma boa ideia. Mas, de fato, é uma boa ideia o piauiense experimentar algo que está diametralmente diferente desses polos antagônicos. Temos aí o presidente da República, que declarou apoio, não é, para o ex-prefeito de Teresina, Silvio Mendes, que tentou, ao longo da pré-campanha e da campanha, esconder o Jair Bolsonaro. Por que não assume? E aí o presidente assumiu por ele. E ficou feio, até para o candidato do partido do presidente. Ficou nítido que o trabalho do candidato do partido do presidente é denegrir a imagem do candidato do governo. Eu, Gustavo Henrique, tenho todos eles como adversários. Me relaciono com todos os políticos do Piauí, mas em campanha política eu visto a camisa do meu partido. O meu partido é o Patriota. Patriota independe de ser de direita ou de esquerda. É olhar para frente. É esse 51 que está sendo a opção real para que você volte a acreditar em alguém de fato. E o Piauí, poxa, um estado rico, mas subaproveitado. Quando falam da Transnordestina, Helder, poxa, Transnordestina e tal,
me deixa feliz e ao mesmo tempo me deixa triste. Porque nós temos que ter políticas de industrialização ao longo dessa linha férrea, porque senão só vai levar riqueza, não fica nada. Lá tem área de ferro, níquel, temos minérios, além dos grãos. Nós temos que colocar dentro dessas zonas de industrialização, de zonas industriais, pensar em trazer empresas grandes para gerar emprego. Eu estive na região de Simplício Mendes, o povo disse, olha, ganhamos dinheiro. E aí veio uma fake news, houve um aumento de impostos e as empresas foram embora. Não, ali era a empresa que estava construindo a linha férrea, terminou a obra. Agora vem o segundo passo, é a industrialização. Nós temos que ter políticas públicas para isso. E aquela região que eu andei bem, inclusive eu andei em Nova Santa Rita, Helder, e eu parei no meio da noite, muitos paredões, os jovens se divertindo, era um domingo, uma cidade perto de São João do Piauí. Quando eu saí descendo, que eu gosto de fazer o corpo a corpo, a população, e tem outro candidato a governador? Tem. Ah, eu pensava que só tinha 2. Poxa, é isso, gente, que a gente precisa mudar. Fazer com que você faça uma reflexão. Olhe, pesquise, desacelere, não tome partido de imediato. Veja quem são os candidatos a governador que estão se colocando para comandar os destinos da nossa gente. Custa alguma coisa? Você que está me assistindo, analise-me. Olhe as minhas redes sociais. É Gustavo Henrique 51. Gustavo Henrique 51 no Instagram, no Facebook. Lá tem até meu telefone. O senhor e tem sou um eu minuto mesmo. para as considerações finais, candidato. Tudo bem, Helder. Lamenta que o tempo é curto, né? Temos tanta coisa bacana para falar. Mas é legítimo e válido. Não tenho dúvida. Eu queria fazer aqui referência, um momento que eu estive, na época, em 2014, quando eu fui candidato a senador, eu sempre lembro disso, quando eu entrava na cidade de Fartura do Piauí. E, inclusive, o Mão Santo era candidato a governador e eu a senador. Quando nós entramos, tinha um cidadão olhando para uma lata d'água e uma galinha numa mercearia, e com R$10 na mão. Eu perguntei para ele, e essa lata d'água com água suja, né? E dentro dessa situação, eu perguntei, o que você está fazendo? Não, eu estou decidindo se eu compro água para beber ou a galinha para comer. Eu digo, meu querido, você vai beber água. Eu saí catando garrafa d'água nos carros, tirei até a garrafa d'água da mão de Dona Dalgisa e tudo, e uma sacola grande, e entreguei para ele. Olha que Fartura do Piauí fica do lado do grande açude Petrônio Portela. As obras de reservação de água são as mais caras. O senhor precisa finalizar. Né? E a gente precisa levar a distribuição de água para quem não tem. Mas finalizando, desejar a todos um momento de reflexão eleitoral. Está chegando o dia e pedir aqui o seu voto. A gente agradece a oportunidade do diálogo que tivemos aqui com o senhor. É sempre muito importante, principalmente nessa reta final de campanha, a gente saber de fato e efetivo a linha de raciocínio de todos vocês que colocaram os nomes para concorrerem nessas eleições 2022 ao Palácio de Karnak. Como a todos os outros candidatos, eu desejo sucesso e também um bom trabalho para o senhor. Obrigado, boa tarde.